Meu nome é Sandra Silva, tenho 50 anos e sou assistente jurídico. O meu preconceito contra a Igreja Universal começou quando eu assisti na televisão, em jornais, publicações, falando mal. A primeira vez que eu assisti foi com relação a um culto que teve no estádio e eu vi na televisão. Foi uma matéria muito grande e que os pastores, os bispos carregavam sacos e que aquilo era dinheiro, era oferta, dízimo, e eu fiquei escandalizada com aquilo. E também eu comecei a ler em revistas várias matérias sobre o assunto e sempre falando muito mal. Foi quando o bispo Edir Macedo ele foi preso. Eles falaram assim: ele é charlatão, ele só nega imposto, ele é curandeiro, mentiroso, ladrão. E aquilo me afastava mais ainda, eu tinha um ranço, uma repulsa. Eu odiava o bispo Edir Macedo. A imagem dele na televisão me trazia assim, uma coisa muito ruim. Enquanto eu falava mal da igreja, falava mal do bispo, falava mal das ofertas, dos dízimos, porque para mim era um absurdo. A minha vida era destruída. Literalmente destruída, principalmente psicológica, era muito destruída. Quando o pai do meu filho faleceu, eu comecei a ver ele e sonhar com ele, então eu não conseguia dormir, porque eu dormia, eu sonhava que ele estava vindo me buscar. Eu não queria ir, porque eu tinha meu filho para cuidar. Quando eu ia para o quarto deitar, eu fechava os olhos, eu começava a ouvir vozes, eu via vultos, eu tinha vícios, eu fumava. E assim, eu ficava a noite inteira para lá e para cá, no meio da casa. Aí eu olhava, meu cigarro já está acabando, aquilo me dava uma aflição, porque era na madrugada, porque eu não conseguia dormir. Eu vi o meu marido em pé na porta do quarto me olhando. E aí foi um momento de crise, assim, de ápice. O que eu faço? Quem recorro? Onde vou? Eu preciso de ajuda. O meu refúgio era, vou na missa, vou conversar com o padre, eu preciso. E aí ele falava, você tem que rezar tantos Pai Nosso, tantas Ave Marias, tantas Santa Marias, rezar o credo. E nisso eu me apegava, mas não resolvia. Quando era noite eu não dormia. E era novamente aquele mesmo tormento. Isso durou, acho que uns 3 anos. Nessas madrugadas, sentada no sofá, eu fumando, o meu controle foi para um canal que eu não sei qual era esse canal. E lá tinha uma mulher falando uma história. Até então, para mim, era uma história. Ela estava contando uma história, aquilo me chamou a atenção, porque parecia muito com o que eu estava vivendo, muito. E, de repente, apareceu o bispo Clodomir. Ele estava apresentando o programa Fala Que Eu Te Escuto. Só que ali eu já estava tão envolvida com a história, com tudo que ela estava contando, que para mim já não fazia mais diferença quem estava falando, quem deixava de falar. E ela começou a contar o depois, que depois daquilo a vida dela mudou, ela estava completamente transformada, que ela não estava mais passando por aquilo. E o bispo Clodomir falou assim: pegue seu copo com água, vamos falar com Deus, hoje você vai dormir. Eu me levantei, fui, peguei o copo com água, coloquei na frente do televisor e me ajoelhei e falei com Deus do meu jeito. Olha, Deus, se você mesmo é Deus, se você mudou a vida dessa mulher, você precisa mudar a minha vida, porque eu não aguento mais. Você não foi o Deus dela? Eu quero que o Senhor seja o meu Deus agora. E a partir daquele momento, tomei aquele copo com água e nisso eu fui dormir. Apaguei, dormi. Meu filho levantou, foi para a escola. Eu não vi, acordei, já eram umas 7h10. E ele falou: quando você acordar, vá em uma das nossas igrejas. E eu me apeguei àquela palavra e eu já levantei correndo, assim, atrasada, e falei: não, eu não posso. Eu não posso deixar de ir, eu tenho que ir, eu preciso, eu dependo disso.
Quando eu cruzei a porta da Igreja Universal do Reino de Deus, foi como se um peso. Eu só cruzei a porta. Eu não tinha recebido oração, eu não tinha nada. Eu só cruzei aquele batente. Naquilo, um peso assim muito grande, eu não sei mensurar a quantidade que aquilo estava sobre as minhas costas. Ficou para trás. Saí diferente daquele lugar. Eu nunca mais eu saí de lá. E eu fui também agindo a minha fé, porque eu já não me lembrava mais do Bispo de Macedo. Para mim, ele já era assim o meu pai. Ele criou essa porta, ele abriu, ele deu a oportunidade para as pessoas como eu chegar até ela. Ali eu não questionava mais o que era o dízimo, o que era oferta, eu já dizimava, eu já ofertava logo que eu entrei. Aí eu fui desenvolvendo, né, espiritualmente falando, e a minha vida também desenvolveu. A minha vida também, ela foi evoluindo, foi passo a passo. Não foi mágica, não foi varinha de condão, não foi nada disso. Foi perseverança e obediência à palavra de Deus. Me batizei nas águas e continuei buscando nas quartas-feiras, nos domingos, o Espírito Santo. E quando eu recebi o Espírito Santo foi mais maravilhoso ainda, foi algo... Eu não tenho palavras para falar, porque quando você fala do Espírito Santo, é algo íntimo, pessoal, é a sua relação com Deus, é o seu casamento com Deus, sabe? Quando eu fui selada pelo Espírito Santo, quando eu fui batizada, quando eu recebi o Espírito Santo, foi algo extraordinário. Toda aquela tristeza, toda aquela angústia, aquela aflição, aquele medo, eu já não sonhava mais. Eu comecei a trabalhar, eu arrumei emprego, então assim, eu comecei a viver, eu comecei a ver que o mundo não era aquela tristeza que eu sentia, aquele vazio, aquele tormento, porque eu vivia um tormento. Não, a minha vida já era outra. A Igreja Universal é a minha casa. Hoje a minha vida é completamente transformada. Faço parte do grupo Depressão Tem Cura e hoje eu ajudo pessoas nessa situação. A minha vida profissional deslanchou porque eu fiz faculdade, me formei em Direito, hoje trabalho na área jurídica. Me casei novamente com uma pessoa de Deus, um homem maravilhoso que me completa. Por ser da Igreja Universal, eu recebo muitas críticas, nada construtiva. Sempre, por que você vai nessa igreja? Antes eu ainda ficava defendendo a igreja. Não, porque é a minha igreja, porque... Não. Um belo de um dia eu ouvi o bispo Edir Macedo falar assim: nós, da Igreja Universal, não precisamos de defensores, porque o nosso Deus nos defende. A própria mídia, que falou tão mal, que distorceu tantas coisas, a própria mídia me trouxe a Igreja Universal do Reino de Deus, através do Fala Que Eu Te Escuto. Então não perca tempo, se dê uma chance.